coisas, Renato, assim, até foi uma intriga minha, do que acontece nesse mercado de climatização. Né? Tipo assim, a gente passou uma situação essa semana aqui, né? Precisamos de uma mão de obra, né? De uma pessoa qualificada que soubesse fazer instalações, né? Que pudesse assumir aí uma equipe de instalação, e percebi que tipo, não é assim, tipo, vou contratar uma pessoa e a pessoa está ali pronta esperando, né? Como se imagina às vezes, né? Não, as empresas estão precisando de mão de obra, as empresas estão querendo contratar, apesar da crise, né? Dessa questão do Covid e tal, mas não é bem assim, as empresas estão contratando, só que sempre se depara nessa situação, mão de obra qualificada, né? Você que já está mais tempo no mercado, né? Já tem aí uma carreira mais longa do que eu, o que seria a tua opinião? O que você poderia me dizer sobre isso? Então, Marcos, já faz um bom tempo aí que eu tô no mercado, né? E não é de hoje que temos isso. Eu vejo assim, muitas vezes as próprias empresas fazem o quê? Contratam uma pessoa, vamos supor, eu tenho um técnico qualificado, uma pessoa que tem conhecimento sobre ar-condicionado. Eu vou contratar um auxiliar para essa pessoa vai treinar esse auxiliar para daí ele virar um técnico de refrigeração. Porque não existe pessoas qualificadas no mercado. Hoje as próprias empresas estão contratando, qualificando e trazendo essas pessoas para o mercado. E muitas vezes o que acontece nessa qualificação dentro da própria empresa? Essa pessoa que, vamos dizer assim, é o técnico, ele já aprendeu com outro técnico aprendeu com outro técnico e assim por diante. E no meio desse caminho se perdeu muita coisa. Então assim, vou qualificar um técnico. Esse técnico ele tem uns vícios. Algumas coisas de instalação que não são o que tem que ser. Então acaba você não tendo técnicos qualificados. Exemplo que você comentou aí, vamos procurar uma pessoa para trabalhar com nós. Beleza? Começamos faz uma semana, divulga tudo e tal, vamos trazer a galera, vamos fazer entrevista. Aí vem umas pessoas aqui e você pede para ela, me descreva uma instalação de ar-condicionado. Como você instala um ar-condicionado? Do começo ao fim. Aí a pessoa começa a falar, ali no meio do percurso, ela está toda animada, falando como que ela instala e tudo. E você olha para ela e fala, tá errado. E é uma pessoa que faz 5, 6, 7 anos que está no mercado, que está instalando ar-condicionado por aí. E assim, ela está animada falando da forma que ela faz, da forma que ela instala, e ela não sabe que está errado. Aprendeu errado, o outro que também aprendeu errado, que ensinou o outro atrás, que também já veio com aquele vício, e assim segue o baile. Esse é o padrão. Então assim, vamos falar assim, de 20 anos para cá, a tecnologia, o ar-condicionado mudou muito. O funcionamento dele, vamos falar assim, ele esquenta ou refrigera. Isso não mudou. Agora o que mudou é os componentes dentro dele, né? O funcionamento dele, a forma de instalar ele. Antigamente você tinha o quê? Comprava um ar-condicionado, ele vinha dentro de uma caixa desse tamanho, quadrada, você tirava ele dentro da caixa, ligava para o pedreiro, ô pedreiro, vem aqui fazer um buraco na minha parede que eu preciso colocar um ar-condicionado. Plugava ele, colocava ele dentro do buraco da parede que o pedreiro fazia, colocava ele na tomada, estava funcionando. Beleza? Precisou de manutenção. Aí sim você ia ligar para uma empresa que trabalhava com ar-condicionado, refrigeração, enfim, e essa pessoa vinha ver qual o problema nesse ar-condicionado. Então esse ar-condicionado, ele vinha pronto, igual hoje é um liquidificador, uma geladeira, enfim, ele vem funcionando. Você só coloca na tomada. Qualquer um instalava aí. Depois disso começou a vir o quê? Os modelos split, que a gente fala, né? Que hoje temos o quê? O split high-wall, que é aquele que vai na parede, que normalmente a gente tem dentro dos quartos. Temos o split cassete, que é aquele que vai embutido dentro do gesso, lá no forro, enfim. E temos o split piso-teto.
que é aquele grandão que fica lá na parede, geralmente em ambientes grandes. Mudou a instalação. E além disso, nós temos o sistema convencional, on-off, e nós temos o sistema inverter. Tudo isso são equipamentos diferentes, forma que você instala diferente, gases refrigerantes diferentes. Então tudo isso mudou. Porém, as pessoas que lá atrás trabalhavam com a manutenção daquele ar-condicionado quadradão, ou ACJ que a gente fala, com o ar-condicionado de janela, ele que continuou ensinando a pessoa que veio para o split, que veio para o sistema on-off e veio para o sistema inverter. Então acabou que não veio junto a qualificação. Essas pessoas não se qualificaram para estarem trabalhando com os equipamentos e tecnologia que tem hoje implantado no mercado. Claro, não vamos generalizar, né? Não vamos dizer que são todas as pessoas que não procuraram conhecimento, né? Até porque senão ninguém estaria instalando ar-condicionado split hoje, né? Então, conforme a pessoa foi necessitando de aprender, né? Saindo do ACJ, partindo para o split, que na época era só o on-off, né? Que é o tradicional que ainda tem até hoje, e agora já veio uma nova geração de inverter, que já temos aí já a segunda geração de inverter também, né? Já evoluiu em pouco tempo, né? A questão de ferramental também, né? Questão de ferramental do sistema on-off para o sistema inverter não teve muita alteração da questão de ferramental. Do ACJ para o sistema on-off, sistema inverter, mudou bastante. Para você ter uma ideia, Marcos, o sistema, o modelo ACJ, você não tinha nem local para você pôr gás no ar-condicionado. Não tinha. Se esse ar-condicionado, por algum motivo, viesse a dar problema e viesse a ter vazamento, você tinha que adicionar nele uma válvula Schneider para você ter como colocar gás no sistema. Senão não tinha o que fazer. O que mudou também? Uma outra questão, que é a questão de adaptação. Manifolds. Então você tinha o manifold que você trabalhava com o gás R22 e agora você tem o manifold para trabalhar com o gás 410A. Tá? Por quê? São plugs diferentes. Por que não pode ser o mesmo manifold? O R22 ele trabalha com um tipo de óleo no sistema dele. O ar-condicionado trabalha com o 410, ele trabalha com outro tipo de óleo. Se os dois entrarem em contato, eles viram tipo uma graxa. Começa a dar problema e começa a dar problema nos equipamentos que estiverem com essa mistura de gases. Por que teve essa alteração de gases, Marcos? Teve teve o Acordo de Montreal, que é o que? O gás R22, ele tem efeito e afeta, dá problema na camada de ozônio. Então, esse gás, ele foi proibido a fabricação dele. Agora, o 410A, ele já vem com uma pegada diferente, ele já vem como sendo um gás ecológico. Então, esses gases não se misturam. Qual que é a diferença de um do outro também? O gás R22, você colocava ele dentro do sistema de ar-condicionado no formato gasoso. Já o 410A, você precisa colocar ele no formato líquido. Então, quando você vai colocar dentro do ar-condicionado, você tem que virar a garrafa de ponta cabeça para ele entrar líquido. Por que isso? Porque o 410A ele é uma mistura de gases, ele é um blend. Então, são vários gases dentro do mesmo cilindro. Quando você coloca ele no formato líquido, ele vai à mistura certa. Outra diferença, o R22 você podia complementar o gás dentro desse ar-condicionado. O 410 já não pode. Por quê? Qual dos gases vazou? Qual se perdeu mais? Você vai perder eficiência se você complementar esse gás. Então você tem que descartar esse gás e fazer uma carga completa nova. Tá? Um ferramental que eu falo assim que é muito importante, já que a gente está falando em gases, que muda completamente. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com o manifold digital. Por quê? Porque no próprio manifold digital, ele já vem todos os equipamentos necessários e funções necessárias para você saber quando está bom de gás ou não dentro desse sistema de ar-condicionado. Porque assim, beleza, mas o meu ar-condicionado,
ele vem lá na etiqueta quantos quilos ou gramas de gás tem que ter dentro do sistema. Então eu vou pegar uma garrafa de gás, vou fazer uma carga completa, vou colocar ela em cima da minha balança e vou deixar ele sair essa quantidade de gás. Beleza. Mas, se essa minha tubulação, dependendo da capacidade do ar-condicionado também, tem 5, 10, 15, 20 metros, isso considera também na quantidade de gás que você precisa colocar dentro desse sistema, para ele ficar na eficiência correta. Então o que a gente faz? O manifold digital, ele já te dá isso, você vai colocar ele, vai instalar o manifold, você vai colocando o gás, ele vai fazer a leitura de tudo isso, superaquecimento, subresfriamento, e vai te falar quando está bom de gás ou não dentro desse sistema. Se você trabalhar com o manifold analógico, você também consegue fazer isso. Porém, você já vai precisar fazer alguns cálculos e ter um termômetro para medir a troca de calor, a temperatura que está a linha de sucção e a linha de líquido e a linha de vapor. Entendi. Bom, vamos voltar um pouquinho, porque a gente começou a falar de ferramental, é um assunto, acho que para deixarmos para uma outra etapa, né? Eu só quis colocar isso aqui para que pudéssemos entender que, junto com o conhecimento humano, né, é necessário também ter as ferramentas que também foram desenvolvidas para essas novas tecnologias, né? Mas voltando a falar de pessoas, né? Essas pessoas que é o que faz acontecer. O mercado de construção civil, mesmo na crise, apesar de ter reduzido bastante, mas a gente percebeu que ela foi uma das poucas que não pararam, né? Teve ali os lockdowns nas cidades, todos tal, mas, pelo menos aqui no Brasil, eu não ouvi falar que a construção civil parou, né? Como eu comentei, pode ter reduzido, podem ter feito alguns trabalhos, sim, com cuidados, mas é a construção civil que nos traz o nosso trabalho do dia a dia, né? Então, eu percebo aqui na nossa região que existem muitas obras em construção, muitos prédios, e prédios grandes, que vão necessitar de climatização, tanto residencial quanto empresas, que também estão expandindo. E voltamos a falar sobre a mão de obra, né? Como que uma construtora, por exemplo, né, faz as instalações das infraestruturas, né? Como que instala-se o ar-condicionado depois para o cliente que comprou lá o apartamento, né? Quem que vai lá instalar? Não é uma pessoa? Né? E a gente espera que seja uma pessoa qualificada, para que a pessoa que comprou esse apartamento, né, ou essa empresa, ela esteja assim, bem atendida, né, que é o que a gente procura fazer na nossa empresa aqui, né? Mas vamos lá para a pergunta. Como é que essa pessoa, né, esse técnico, né, como é que ele tem acesso a essas construtoras? Como é que ele tem acesso a essas empresas? Se talvez ele está só naquele desejo de crescimento, porque acho que todo mundo quer crescer, né? Mas ele pensa assim, pá, eu estou aqui, estou trabalhando, às vezes passando dificuldade, que muitas vezes acontece por essa falta de conhecimento, né? O mercado veio e atropelou muita gente, né? Você sabe que muitos serviços, muitos empregos que existem hoje, num futuro muito próximo, não existirão mais, né? Mas, graças ao bom Deus, esse serviço nosso de climatização, ele não tem como um robô fazer, né? Não tem como ir lá uma máquina e instalar um ar-condicionado. Vai precisar do fator humano, acho que para sempre, na minha opinião, né? Então, assim, o que essa pessoa deve ter? O que essa pessoa precisa ter para poder atender essas empresas, ter o seu mercado, né? Buscar o seu ganha-pão dia a dia ali, e com um almejo de crescimento, com um almejo de ser uma boa empresa, uma boa pessoa que instala, que seja indicada por esses clientes, que seja indicada talvez até por empresas, porque tem o formato de trabalho, você pode ser um funcionário, né, como pode vir trabalhar aqui com nós, ser nossos funcionários, nossos colaboradores, como também você pode ser um terceirizado, prestando serviço para a minha empresa, como para outras empresas, né, tendo a sua própria empresa, fazendo serviços autônomos, que você mesmo pode buscar, né, como ser indicado da minha empresa para que ela possa fazer essa instalação. Só que daí para eu indicar eu tenho que saber o nível de instalação dessa pessoa.
Então esses porquês e como é uma dúvida que eu ainda particularmente tenho, porque eu sinto essa falta de, eu até falo falta de capricho da pessoa buscar essa qualificação, né? Então o que você me diz assim no teu âmbito geral, assim, de conhecimento, o que você acha que essa pessoa deveria buscar e aonde ela deveria buscar? Então, Marcos, eu vou citar alguns exemplos que já aconteceu comigo, aconteceu com nós aqui na empresa, que é o quê? O que eu falo da qualificação? Vamos voltar um pouquinho atrás. Eu não preciso montar uma empresa para ter vários funcionários, ou eu não preciso nem montar uma empresa, eu posso ser um funcionário mais qualificado, um funcionário bom, que vai fazer diferença. Muitas vezes a empresa que eu trabalho, ela não faz de uma forma correta uma coisa que é simples. Vou citar um exemplo simples. Quantas vezes nós já fomos atender clientes, vamos falar assim, o cliente final, né, a pessoa que comprou o ar-condicionado e vai querer instalar lá no apartamento dela, que ela comprou com a parte de infraestrutura pronta, e nós chegamos lá e nos deparamos com uma tubulação aberta, sujeira dentro da tubulação e tudo mais. O que custava essa pessoa que foi lá fazer essa instalação ter vedado as pontas das tubulações? O que a gente poderia ter ganhado com isso? Primeiro, tempo de quem fosse instalar, no caso. Segundo, dinheiro, porque a pessoa que vai comprar um apartamento desse, com a infraestrutura aberta, vai ter que pagar uma limpeza de ar-condicionado, que vem o outro gás, para você fazer essa limpeza. Esse gás também tem problema, ele também causa problema para o nosso meio ambiente, tá? Então, quanto a gente perde com isso? Por uma simples isolação de tubulação, que muitas vezes, dependendo do tempo dessa obra, vamos falar assim, eu vou fazer uma infraestrutura agora, daqui um mês e meio eu já vou instalar essa obra. Uma própria fita isolante na ponta, bem isolada, é o suficiente. Cara, é bobeira, mas é só uma fita isolante. Já isola, é o suficiente. Se não, amassa a pontinha, faz uma soldinha, deixa bonitinho, vedadinho, bem feito. Então isso é o que? Qualificação das pessoas que vão trabalhar. E como que você faz para você ter contato com essas pessoas? Eu sempre falo o seguinte, na nossa profissão, a mão de obra nunca vai acabar. Por quê? Porque igual você falou, Marcos, muitas coisas de mão de obra não tem um robô que vai fazer. Lógico, hoje vamos falar assim, eu sou um funcionário de uma empresa automobilística e ela produz carro, ela fabrica carro. Você tem muito robô que faz muita coisa lá dentro. Mas mesmo com o robô, você tem que ter a pessoa que vai controlar esse robô. Você tem que ter a pessoa que vai fazer a programação desse robô. Então você ainda tem pessoas por trás disso. E para essa pessoa, ela teve que se qualificar para chegar lá. Na questão de ar-condicionado é a mesma coisa. Um exemplo, do sistema convencional para o sistema inverter, eu vou instalar um ar-condicionado 12.000, muda a tubulação. A tubulação do ar-condicionado 12.000 convencional é 1/4 e meia. A tubulação do sistema inverter 12.000 BTUs é 1/4 e 3/8. Muitos lugares que a gente vai instalar, a gente pega o que? Eu quero instalar um 12.000. Você chega lá, você vai colocar o ar-condicionado 12.000 inverter, tá a tubulação de 1/4 e meia. A tubulação não é compatível. Esse equipamento ele vai funcionar, se eu instalar, fazer uma adaptação, ele vai funcionar. Porém, ele vai perder eficiência. De quem que é a culpa disso? É da pessoa que projetou, talvez não se qualificou para fazer esse ambiente, né? E mesmo assim, vamos falar igual você falou, vou construir um prédio, o que eu preciso me qualificar? É simples, são detalhes. Hoje, quem que trouxe essa qualificação para o mercado, muitas vezes? A maioria, vamos falar. A minha empresa é autorizada da marca X. Essa marca, de alguma forma, ela trouxe a qualificação para dentro da minha empresa, com treinamentos e tudo mais. Mas essa marca, ela trouxe qualificação para a minha empresa quando eu me credenciei a ela. Ou, uma vez por ano, pouco mais, pouco menos, ela manda algum vídeo institucional falando sobre a tecnologia, novas tecnologias, novos funcionamentos.
Porém, muitas vezes, o próprio dono da empresa, que é o cara mais interessado, não passa isso para o seu colaborador. Para ele ficar atualizado, saber como que faz. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de informação que está faltando. Vou eu, não sei nada hoje de ar-condicionado. Hoje tem vários lugares que eu posso buscar conhecimento, cursos e tudo mais para mim me tornar qualificado. Sou eu, um funcionário, uma pessoa que trabalha na área, ou mesmo um autônomo que trabalha na área. Eu tenho aonde buscar isso. Só tem que ir atrás, tem que ter vontade, tem que correr para se qualificar. A nossa parte de mão de obra, eu sempre falo o que me mantém no mercado? Muitas vezes, não é uma pessoa que eu tenho aqui dentro da minha empresa que está lá na rua vendendo. Não, a pessoa que me traz serviço é a pessoa que não está ganhando R$1 com isso, que é o meu cliente. Que ele vai me indicar para outro cliente, o outro cliente vai indicar para outro, e assim vai indo. É indicação. Por isso do profissional qualificado. Por quê? Se eu cheguei na casa do meu cliente, instalei um ar-condicionado, expliquei tudo para ele o funcionamento do ar-condicionado, como usar, como limpar o filtro, o funcionamento dele, o controle, como manusear o ar-condicionado, como você ter uma boa eficiência do teu equipamento, quando você precisa fazer manutenção nesse equipamento, eu vou explicar tudo para ele. Vou sair da casa dele. Eu não volto mais esse cliente, a não ser quando esse cliente me ligar ou eu ligar para o meu cliente e falar, olha, o teu ar-condicionado está dando 1 ano de uso. O indicado pelo fabricante, o indicado pela vigilância sanitária é 1 vez por ano retirar esse equipamento para higienização. Ou é uma empresa, ela tem que ter o PMOC, que é um contrato de manutenção, para você manter os seus equipamentos sempre limpos, teus funcionários, seus clientes terem um bom ar, ter uma qualidade de ar para ele respirar. Então eu vou mensalmente nesse cara. Mas eu vou lá fazer a preventiva, não a corretiva. Eu vou prevenir qualquer tipo de problema. Se esse meu cliente, ele não precisar ligar para mim corrigir um erro que eu cometi, você acha que ele não vai indicar eu para outra pessoa? Então quem me mantém no mercado hoje? Como eu me mantenho no mercado hoje? Dessa forma, com o meu cliente indicando para outras pessoas que eu não tenho acesso. Tá. E agora, uma pergunta que é interessante, até para reflexão. Esse mercado de climatização, você acha que ele está ou não está saturado? Hoje o mercado de climatização, Marcos, ele não está saturado de bons profissionais. Ele está saturado de maus profissionais. Isso sim. Que é aquele profissional que muitas vezes faz um serviço mal feito, muitas vezes por conhecimento que está fazendo mal feito ou por falta de conhecimento, esse profissional está saturado no mercado. O bom profissional, hoje ele está em falta no mercado. Mesmo nós estamos procurando na crise, na pandemia, nós estamos procurando funcionários para contratar e nós não encontramos nem qualificado e nem mal qualificado. Então está faltando profissional na área. Então, de uma forma geral, falta profissional. Precisamos e não encontramos. Marcos, nós estamos aqui falando de qualificação de profissional, né? Mas nós estamos falando aqui também de qualificação de profissional para instalar um ar-condicionado. Mas muitas vezes esse profissional que instala o ar-condicionado é o mesmo profissional que faz a parte administrativa da empresa dele, como faz a venda. Me diz uma coisa, Marcos. Questão de qualificação para venda. O que você pode dizer do mercado hoje? Cara, a venda, eu tenho uma boa experiência com venda, que eu não só nessa nossa área aqui, mas eu sempre trabalhei de vender, né? Já fui picolezeiro, né? Eu vendia picolé, né? Eu trabalhei em serigrafia, a gente vendia a parte gráfica, na época era tudo manual, né? Então eu já trabalhei com venda de madeira, com venda de chocolate, com venda de serviços, né? Agora mais esse aqui, outro serviço. Então assim, nessa jornada minha aí, a venda, cara, ela é muito dinâmica, sabe? Então assim, existem hoje cursos de venda de diversos
profissionais aí que fazem essa tratativa, né, de como se portar diante do cliente, como se apresentar. E no nosso ramo ele não é diferente, você tem que ter o conhecimento do que você está vendendo, né? Beleza, Marcos. E falando sobre ar-condicionado, o que você precisa saber para vender um ar-condicionado para o teu cliente? Então, na área de climatização, como em qualquer setor, a pessoa tem que conhecer o produto que ela está vendendo, né? Dentro da climatização, então nós temos N modelos de aparelhos para N setores, empresarial, residencial, enfim. Aí eu vou lá atender uma empresa. O ideal é que eu faça bons questionamentos para a pessoa interessada lá, muitas vezes nem é o dono, às vezes é um gerente, alguém que é o responsável, né, para essa finalidade. Então fazer levantamentos, cara, perguntar para que vai usar, o tempo que será usado esses aparelhos, o tipo de ambiente que ele vai ser usado, para que eu possa então ofertar os produtos adequados para cada situação. E isso existe. Existem aparelhos para laboratórios, aí claro, tem toda uma questão de filtragem e tal, que a gente não vai entrar nesse mérito. Mas para cada setor, para cada coisa existe. Aí, claro, você vai falar aí residencial. Ok, residencial também, você quer saber o tipo do uso do cara, se ele, vamos supor hoje, com home office. Acredito que em casa o pessoal vai usar mais ar-condicionado, né? Então o cara tem lá o escritóriozinho dele, ou adaptou lá um cômodo da casa dele para ser o escritório, né? Se não tinha, ele vai ter um ar-condicionado, porque ele vai sentir necessidade, ele vai procurar alguém para comprar. Então você tem que estar ligado nessas mudanças também e saber a utilização para você direcionar essa pessoa dentro do que ela precisa, seguindo as normas, né? Vendo como é que é o uso dela para que você possa ofertar um produto mais econômico em termos de consumo de energia, que é um grande vilão da história aí, né? Se for pegar aí o histórico de ar-condicionado, todo mundo vê o ar como um gastador de energia. Hoje não é mais assim, se souber utilizar ele corretamente. Então assim, a pessoa tem que se preparar. Também para vender é uma arte, a venda é uma arte. E vou confessar para você que não é todas as pessoas que têm a habilidade de vender, mesmo feia, bonita, não importa a beleza, mas tem que ter conhecimento, tá? E tem pessoas que não são hábeis na venda. Então, acredito eu que vale buscar recursos para aprender e saber se posicionar. Se você não é um bom vendedor, não tem problema. Você pode ser um bom instalador, né? Você pode ser um bom gerente, você pode ser um bom administrador. Busque o seu perfil, vá buscar esse conhecimento. E para isso é só estudando. Não tem outra forma. É estudar, estudar, questionar. Se você já está talvez numa empresa, questione o seu gerente, ou se você é um ajudante, pega lá o técnico, né? Pega lá no técnico, pergunta, talvez se o cara não vai espanar com você, porque de repente às vezes o cara também não sabe, né? Mas se ele sabe, que você aprenda, né? E assim, cara, no garimpo mesmo, na machadada, dia a dia ali, buscando informação, para que a entrega final desse trabalho teu seja o melhor possível, para que as pessoas, ao sentirem isso, não só na tua fala ou no teu movimento, mas na tua entrega de trabalho, perceber que o ar ficou bem instalado, que você deixou a casa do cara organizada, né? Não deixou tudo bagunçado, sujo lá, cheio de poeira dos buracos lá que foram feitos, né? Chegar com a bota tudo sujo de barro dentro da casa do cara, né? São coisas assim, detalhes. Esses detalhes que vão fazer diferença na vida de quem for, principalmente nós aqui que estamos falando na área de climatização. É fazer a coisa diferente, dando valor ao seu cliente. Mas olha que legal, Marcos. Você falou assim, porque o ar-condicionado é um vilão da história. Sim, para muitas empresas, vamos falar assim, que é um dado que a gente tem, o ar-condicionado chega a corresponder a 60%, 70% do consumo de energia dessa empresa. Então você imagina quanto ar-condicionado tem instalado dentro dessa empresa. Nós vamos pensar assim, por que na sua casa o teu ar-condicionado tem que ser o vilão da história? Não. Eu vou falar isso por experiência própria.
Eu instalei um ar-condicionado na minha casa, de uma marca X, sistema inverter, beleza, eu quis pegar um bom equipamento. Falei assim, eu vou ligar esse cara, falei, eu vou testar quanto de energia vai aumentar no meu mês, né? Fui lá, chegava todo dia em casa, ligava às 6 horas da tarde, desligava ele à meia-noite, todos os dias. E o ar-condicionado do meu quarto continuei usando normal, que isso eu instalei na minha sala. Sábado, domingo, eu ligava 8 horas da manhã, desligava ele meia-noite, no domingo, mesma situação, sábado, domingo, durante a semana, das 6 à meia-noite. Então eu ficava ali 6 horas ligado diariamente, final de semana ele ficava na casa das 12 horas ligado ou mais. Beleza, chegou o final do mês, falei, vamos ver quanto de luz vai vir, né? Veio R$30 a mais na minha fatura de energia. Por causa de R$1 por dia, eu não vou ter um conforto dentro da minha casa? Não. Onde que foi a diferença? Um bom equipamento, com uma tecnologia agregada, bem instalado e bem dimensionado. Então assim, não basta, igual eu comentei com você, perguntei sobre a venda, não basta eu conhecer também só o equipamento. Eu tenho que saber dimensionar ele dentro do ambiente. Então assim, não adianta eu pegar um ar-condicionado 9.000 BTUs e instalar ele num ambiente grande. Ou, vamos dizer assim, muitos lugares que a gente pega, vamos falar de área comercial agora, né? Ah, a minha área comercial tem 20 metros quadrados, eu vou jogar 600 BTUs por metro quadrado, 12.000 BTUs. Fechou! 600 BTUs por metro quadrado, que é a maioria que os profissionais utilizam hoje. Aí, a luz do cara que era para aumentar 30, 40 reais no mês para esse uso, ou vamos jogar um pouquinho mais, como é uso comercial, é durante o dia que essa pessoa está usando, vamos falar assim, 70 reais no mês, vamos dobrar praticamente, um pouquinho mais, vem 140, vem 130 reais a mais de energia. Por quê? Porque esse vendedor que foi lá vender dimensionou de forma errada. Aonde que entra isso? Qualificação. Então não adianta eu só ser qualificado na minha instalação de ar-condicionado. Eu preciso ser qualificado na venda do equipamento também. Aí, entrando, seguindo esse pensamento teu, esse raciocínio, o que vai acontecer nessa... Vou usar essa mesma loja aí que você instalou esse 9.000 BTUs, esse 12, né? 12. Esse 12.000 aí. Tá, primeiro que a pessoa vai continuar sentindo calor ou frio, dependendo da estação do ano. O ar não vai dar conta de fazer. É a mesma coisa que querer mandar uma criança fazer o trabalho do adulto. Seria mais ou menos essa analogia na minha cabeça. Exatamente. Né? Ok, então o ar vai trabalhar forçado, é isso? Exatamente. Ele vai trabalhar forçado, não vai atender as especificações para que ele foram feitas, então ele vai gastar mais energia, porque ele vai tentar entregar aquele trabalho, aqueles 12.000 BTUs, ele vai trabalhar. Né? O equipamento, consequentemente, terá sua vida útil reduzida drasticamente, dependendo do tipo de uso, a gente já sabe, já viu, que tem experiência nisso, que com talvez 30% da vida deles, com 30% de vida ele já foi, o compressor foi pro pau. Já espana. Já foi. Então a gente sabe, estou falando isso porque a gente já vivenciou isso com um cliente nosso, né? Eram aparelhos novos, né? Nós condenamos quantos? Acho que na época... 6 equipamentos? Foi uma meia dúzia, sim. Com 2 anos e meio de uso? Sim. Que outra empresa instalou, mas daí tinha vários problemas, né? Mas aí entra a questão da qualificação. Né? Tava lá a tubulação enforcada, né? Era aparelhos também de qualidade baixa, né, vou dizer assim. Então tudo somou para dar aquele erro. Mas o que eu quero dizer com isso? Olha a perca de dinheiro que essa empresa terá por uma inconsequência de uma pessoa que foi lá ofertar um serviço por simplesmente ofertar um serviço, um produto de qualquer jeito. Pergunta: quem perdeu com isso, Marcos? Além do cliente que perdeu, essa pessoa com certeza não será mais procurada. E quantos equipamentos tinha nesse cliente que a gente entendeu? Nesse caso que eu estava falando agora, ele tem pelo menos lá umas 70, 80 unidades, né? Então são quantos equipamentos por ano que ele deixou de pegar de manutenção? Então assim, quem está perdendo com isso? Lógico, o cliente perde bastante, mas a pessoa que mais perdeu
Foi ele que foi lá instalar, instalou de forma errada, o cliente não quer mais ele lá dentro nem pintado de ouro e falou mal dessa pessoa para muitas pessoas que eu sei, inclusive para nós, que não quer mais essa pessoa. Então assim, por falta de qualificação. Então vejam como é sério, né, essa parte. Então assim, a gente está aqui discutindo, debatendo essa pequena fração de todo o conjunto, né, da obra aí, que é a parte de instalação. Então a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é assim, busque informação, pergunte, faça questionamentos, sabe? Eu vou dizer assim, se a pessoa não sabe nada, beleza, ela não, né, ninguém tem a obrigação de saber tudo, mas se não sabe nada e quer participar desse movimento nessa área, cara, busca informação, pergunte, vá atrás, corra atrás. E esse é um ponto. E aquele cara que sabe e faz errado? Esse cara merecia levar uma sentada na bunda, né, cara? Esse cara, ele prejudica o mercado, prejudica o nosso setor e não ganha dinheiro. E prejudica o cliente. Prejudica o cliente. Então assim, pegando tudo isso que a gente falou até agora, eu vou deixar um gancho para encerrar aqui também. Você não é detentor de todo o conhecimento do mundo. Você pode correr atrás. A única coisa que o mundo não pode tirar de você é o teu conhecimento. Então, corra, estude e se qualifique.